O que eu escolhi, né? Por que eu pensei em fazer com vocês, trabalhar hoje com vocês, era Vargas. Né? Pensei em Era Vargas por vários motivos. O primeiro, porque vocês adoram o tema. Vocês pedem muito esse tema. E segundo, porque é um tema, embora, né, esse sujeito tenha morrido em 1954, né, o seu legado tenha ficado aqui durante, né, muitos anos e talvez até os dias de hoje. Então, por isso é um assunto muito atual, um assunto muito pertinente, que traz para a gente uma série de discussões, uma série de debates que a gente pode, né, começar a esboçar aqui. Né? Eu até então, para mostrar como é um assunto bastante atual, queria lembrar que o Fernando Henrique Cardoso, quando foi se despedir do Senado em dezembro de 1994, ele teria afirmado, devido à sua eleição para a presidência, ele teria afirmado que a era Vargas tinha acabado. Então, quer dizer, veja bem, né, assim, 40 anos depois, né, da morte de Getúlio Vargas, o presidente eleito, Fernando Henrique, diz que a era Vargas só tinha acabado ali, em 1994. Então a gente tem que tentar entender, e essa aula de hoje é mais para isso, a gente vai fazer uma aula aí, né, muito mais solta, muito mais, né, tranquila, sem aqueles detalhes, né, aquelas coisas, né, muito rígidas, para que a gente possa entender o que significou a era Vargas. Isso sim para a gente é muito importante, para a nossa prova do Enem principalmente. Né? Então vamos lá, vamos pensar. Primeiro, por que a era Vargas significa uma coisa tão importante, por que se fala tanto nesse sujeito? Porque para muitos ele foi o maior estadista que esse país teve. Primeiro a gente tem que entender que a era Vargas significou uma ruptura. Que ruptura foi essa? Né? A gente vinha na chamada Primeira República, ou a chamada República Oligárquica, você também chama de República Velha, onde a gente tinha um movimento industrial, embora nossa economia girava principalmente em torno de um produto, que era o café. A gente vinha desde o período colonial numa economia agroexportadora, então extremamente dependente desse, né, nesse caso, nesse momento do café, não é verdade? Dependente desse mercado externo, havia uma industrialização, mas não havia uma política de Estado voltada para a industrialização. Legal. E, ao mesmo tempo, esse movimento operário que surgia, que vinha no mundo com muita força no século XIX, chegava aqui ao Brasil no início do século XX, ele ainda não encontrava uma resposta na política diretamente. É muito comum, inclusive, a gente falar que o trabalhador no Brasil, na República Velha, era caso de polícia. E é uma das grandes, né, rupturas que a gente vai trabalhar aqui, é que no caso da Era Vargas, esse trabalhador vai ser caso de política, ou seja, vai haver uma política voltada para o bem-estar desse trabalhador, até mesmo para cooptar esse trabalhador, para atrair esse trabalhador. Perfeito? Outra coisa muito importante para a gente, já para a gente definir e entender essas rupturas, é que a gente também está saindo de uma república oligárquica chamada de uma república liberal. O que é uma república liberal? Uma república que foi construída num modelo próximo do modelo norte-americano, onde o Estado não promove uma intervenção direta na economia. Então, é um Estado liberal. Essa discussão ainda vai vir muitas vezes. Né? A gente hoje fala do neoliberalismo, mas nesse caso era um Estado liberal, e quando Vargas assume depois da Revolução de 30... Né, quando nós temos a queda do Washington Luiz, o fim dessa república oligárquica, nós estamos dando um freio nessa chamada república liberal, iniciando uma era Vargas que para a gente, além dessa preocupação com o trabalhador, que faz parte desse projeto, é uma república intervencionista. Então, muitos chamam, né, esse período Vargas como o tempo do nacional-estatismo, um período de grande nacionalismo e grande presença do Estado. Então essa é a grande ruptura. Então, uma crise do modelo liberal na década de 20, a crise de 1929 nos Estados Unidos é uma das grandes provas dessa crise desse modelo. Então, na década de 30, nós vamos ter em vários países do mundo, principalmente no mundo ocidental, governos de caráter intervencionistas. E Vargas é um exemplo disso. Perfeito? Mas então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona, né? Vamos entender como é que isso funciona. Então, nós temos um processo de crise dessa Primeira República ao longo da década de 20, a gente teve a Semana de Arte Moderna lá em 22, a gente teve, né, teve a fundação do Partido Comunista também, que mostra uma insatisfação com esse modelo vigente no país. A gente tem o tenentismo, né, um grande movimento militar que vai ser a base da Revolução de 30, tá? E em 1930, a grande cisão oligárquica entre São Paulo e Minas Gerais, as repúblicas contra São Paulo, os estados, né, que ficam contra São Paulo, contra a eleição, a possível eleição de Júlio Prestes, se unem a Getúlio Vargas e fazem uma revolução. Né? Acho que tem uma dúvida, Jaime. Acho que a gente tem uma pergunta. Algumas dúvidas do Aidan. Vamos lá. Quer saber se
liberal, se ele é intervencionista ou se chega a ser, se esse Estado chega a ser um Estado de bem-estar social. Tá a dúvida aqui. Vamos lá. O Vargas é intervencionista. E o governo Vargas representa para a gente, no Brasil, exatamente o que a gente chamou do keynesianismo, que é uma política de bem-estar social, sim. Então, o momento em que o Estado vai se fazer presente para garantir esse bem-estar para a sua população. Então, o Vargas não é liberal, ele é intervencionista, ele é keynesiano. Tudo bem?